Lula se reúne com líderes da América do Sul. O presidente dá os primeiros passos para retomar o diálogo e propõe moeda única para o continente. E você vai ver também. Protesto indígena bloqueia a rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. O ato é contra o projeto de lei que pode inviabilizar a demarcação de terras. Inflação do aluguel registra nova deflação e, com isso, os contratos que vencem agora, em junho, não devem ter reajuste. Após ataque com drone às estruturas civis, Rússia diz que tomará medidas severas contra a Ucrânia. E ainda, missão chinesa com o primeiro civil chega à Estação Espacial Tiangong. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos, quase 4, pelo horário de Brasília. Não é isso, Dani? Muito boa tarde. Exatamente. Boa tarde para você também, Kleber. E para você, é claro, que nos assiste. E vamos juntos conferir os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira. E olha só, acontece neste momento em Brasília a cúpula dos líderes da América do Sul. Chefes de Estado de 11 países vizinhos participam do encontro que é organizado pelo governo brasileiro. E desde cedo, a nossa repórter Jaqueline Fonseca acompanha esse evento de perto e vai trazer agora informações atualizadas. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Kleber, Dani e a todos que nos acompanham. Chefes de Estado dos países sul-americanos estão reunidos aqui no Palácio do Itamaraty para discutir cooperação regional. Esta reunião foi convocada pelo presidente Lula, que defende a criação de um bloco de países sul-americanos para atuar em conjunto em temas como saúde, educação, economia e meio ambiente. Pela manhã, Lula recebeu os presidentes aqui no Palácio do Itamaraty. Depois houve uma rodada de discursos. Cada presidente teve 15 minutos para falar, começando pelo presidente Lula. Neste momento, os presidentes que participam deste encontro estão fazendo a foto oficial aqui no andar de cima do Palácio do Itamaraty. Na fala de abertura do presidente Lula, ele destacou a importância da união dos países sul-americanos. O presidente também relembrou a criação da Unasul, falou sobre o legado da união destes países, conclamou a volta da união e do diálogo dos países da América do Sul, corrigindo eventuais problemas que tenham surgido ao longo dos últimos anos. Lula também falou que a união, o fortalecimento dos países da América do Sul deve ser maior do que ideologias políticas. Vamos conferir um trecho da fala do presidente Lula. Em 23 de maio de 2008, quando constituímos a Unasul, há exato 15 anos, aqui nesse mesmo Palácio do Itamaraty, avançamos na institucionalização da nossa relação com instâncias como Cúpula de Presidentes, o Conselho de Chanceleres e o Parlamento Sul-Americanos, e 12 conselhos setoriais para enfrentar nossos desafios. Por mais de 10 anos, a Unasul permitiu que nos conhecêssemos melhor. E como a gente acabou de ver, todas as atenções estão voltadas aqui para o nosso Brasil. Isso porque quase todos os chefes de Estado dos países da América do Sul estão aqui para firmarem acordos, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Acordos de interesse comum e, aliás, alguns temas bastante polêmicos, né, Dani? Como, por exemplo, a criação de uma moeda única que foi proposta pelo presidente Lula. E pela importância desse evento, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, a gente chama mais uma vez aqui para o nosso espaço Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Olá, Daniela. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Jaqueline. É você que nos assiste. Boa tarde mais uma vez, um prazer, Ricardo. E, a gente quer começar já indo direto ao assunto, falando dessa proposta do presidente Lula de criar uma moeda comum para os países da América do Sul. Você acha que isso é possível na prática, levando em conta, é claro, a diferença da realidade econômica de cada um? Kleber, é uma proposta muito interessante.
mas é muito difícil, porque boa parte das economias do continente são dolarizadas, ou seja, são lastreadas em dólar, elas dependem do dólar. Para que você tenha uma moeda única, você tem que ter uma moeda forte. Qual moeda forte seria aqui no continente? O real. Então, essa moeda única continental teria que ser obrigatoriamente o real, porque é a única que tem lastro, é a única que tem reserva internacional e que consegue abarcar todos esses países. E, Ricardo, além da moeda, quais outros acordos podem sair dessa cúpula para fortalecer essa integração regional defendida pelo presidente Lula? Bom, Daniela, a primeira teria que ser o retorno da Unasul. Só que os países já demonstraram que não querem o retorno da Unasul do jeito que ela foi criada em 2008, sendo considerada um fórum de esquerda. Teria que ser uma organização supra-ideológica, ela teria que ser acima das ideologias e contemplar, de fato, estados e não governos. Outro acordo que para o Brasil seria muito interessante seria algum acordo internacional. E por quê? Saiu um estudo da Fiesp ontem falando que nos últimos anos o Brasil perdeu 11% de mercado entre os países do continente. E a gente está perdendo isso para a China. Então é muito importante que o Brasil recupere esse mercado para que seja um líder regional. E olha só, agora a gente vai voltar para Brasília para falar novamente com a Jaqueline Fonseca, que acompanha desde cedo os bastidores dessa reunião e também tem uma pergunta aí para fazer para o Ricardo Rios. Então, Kleber, a gente destaca que essa reunião, esse fortalecimento das agendas bilaterais começou ainda ontem, quando o presidente Lula recebeu no Palácio do Planalto, o presidente venezuelano Nicolás Maduro. São 10 presidentes que vieram para esta agenda aqui no Palácio do Itamaraty, mas apenas Maduro foi recebido no Palácio do Planalto ontem. Depois das reuniões realizadas entre Lula e Maduro, houve uma declaração à imprensa e nesta declaração Lula elogiou Maduro, disse que ele foi eleito democraticamente, chamou Juan Guaidó, o opositor de Maduro, de impostor. Também falou que a narrativa de que a Venezuela é um país antidemocrático foi um discurso construído e que cabe a Nicolás Maduro desfazer este mal-entendido. Estas falas de Lula repercutiram mal aqui em Brasília, no parlamento, e eu pergunto ao professor como o Brasil passou a ser visto depois desta recepção com pompas e a fala do presidente Lula. Bom, Jaqueline, obrigado pela pergunta. Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: todo discurso ele é construído, ele é moldado, né? Então, por exemplo, se você pegar do ponto de vista da esquerda, então quer dizer que toda a história de torturas na ditadura são construções discursivas? Certamente não. Então, acho que o Lula perdeu um pouco a mão nesse sentido. Todo mundo sabe que a Venezuela é uma ditadura, você tem um regime opressor lá dentro, as pessoas passam fome, elas estão em miséria, então isso é muito sério. Eu acho que o Lula tentou agradar um pouco o Maduro, até porque ele não vai falar mal do visitante na casa dele, mas também perdeu um pouco a mão. Acredito que esse momento é um momento de reaproximação da Venezuela. A gente não pode esquecer que o Brasil divide mais de 3 mil quilômetros de fronteira com a Venezuela, então você tem que ter uma reaproximação. E não só isso, o Brasil está vendo um crescimento, ainda que curto, econômico da Venezuela e quer se aproveitar disso para ter um mercado novo econômico aí. Como eu disse anteriormente, o Brasil perdeu 11% de suas vendas para o continente. Ganhar ainda que um pouquinho que seja da Venezuela, cresce um pouco essa perspectiva. Então, para o Brasil é bom esse retorno. O mundo está vendo isso como uma forma do Brasil ter um protagonismo no continente, mas espera algum resultado da cúpula de hoje em Brasília. Se tiver algum resultado, ainda que factível, que palpável, tudo o que foi dito sobre a Venezuela ontem acaba ficando em segundo plano. Mas se nada for obtido hoje, provavelmente essa questão da Venezuela volta ao primeiro plano. Tá, então, né? São 13 horas e 12 minutos. Pelo horário de Brasília, eu agradeço primeiro, né, Dani, a participação especial hoje da Jaqueline Fonseca de Brasília. Pois aqui com a gente. E principalmente aí o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais, mais uma vez com essa participação brilhante em nosso jornal. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Até mais.
E mudando de assunto, o índice que mede a inflação do aluguel no país registrou queda no mês passado. E com isso, os contratos que vencem agora, em junho, não devem ter reajuste. O Índice Geral de Preços Mercado, ou IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, registrou queda de 1,84% em maio e acumula uma baixa de 4,47% nos últimos 12 meses. E com isso, os contratos de aluguel com vencimento no mês de junho não terão reajuste. Trata-se do menor patamar da história do indicador desde maio de 1990. O número leva em consideração os novos contratos de locação firmados no mês. É importante lembrar que a maior parte dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador. Assim, o máximo que o locatário consegue é manter o mesmo valor pago atualmente. O resultado corresponde também à segunda baixa consecutiva apresentada pelo indicador, o que não acontecia desde o início de 2018. A recente variação negativa da inflação do aluguel mantém a tendência de queda apurada desde maio de 2021. E veja a seguir, após ataque com drone a estruturas civis, Rússia diz que tomará medidas severas contra a Ucrânia. E ainda, missão chinesa com o primeiro civil chega à Estação Espacial Tiangong. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h17 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias para você. E olha só, a rodovia dos Bandeirantes em São Paulo amanheceu bloqueada na altura do quilômetro 20, na região do Jaraguá. O motivo foi um protesto realizado por comunidades indígenas. Houve confronto entre a polícia e os manifestantes para a liberação da pista. A tropa de choque da Polícia Militar atirou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes, como nós podemos ver, aliás, por estas imagens. Alguns indígenas se defendiam do outro lado, usando escudos de bambu, arco e flecha. Só às 9 horas da manhã, a via foi finalmente liberada e a manifestação causou uma lentidão de 4 quilômetros na rodovia. O protesto é contra o projeto de lei que dificulta a demarcação de terras indígenas e deve ser votado hoje na Câmara dos Deputados, em Brasília. E agora a gente fala de saúde, porque a campanha nacional de vacinação contra a gripe termina nesta quarta-feira, só que apenas 40% da população foi vacinada. Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas 34 milhões e 700 mil doses até o momento, número bem distante em porcentagem do esperado pela pasta, que era de atingir 90% da população. A meta anunciada pelo Ministério da Saúde no início da semana era de alcançar pelo menos 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. No entanto, dados da plataforma Localiza SUS indicam que a adesão da população ao imunizante está em 40,69%. Apesar do encerramento oficial da campanha, o Ministério da Saúde orientou que estados e municípios ampliem o calendário de ações locais enquanto durarem os estoques de vacinas. De acordo com especialistas da área, sobram motivos para imunizar-se, como, por exemplo, a infecção pela gripe pode matar. A vacina previne complicações. O imunizante tem poucas reações adversas. A proteção por 1 ano é garantida. Além do cuidado individual, a imunização contra a gripe amplia a proteção da comunidade. E a gente traz agora os destaques internacionais e fala do conflito no leste europeu. A capital Moscou foi atingida nesta terça-feira por drones e o governo russo acusa a Ucrânia de ser a autora de um ataque que mirou alvos civis. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou que irá tomar medidas mais severas em resposta. O Ministério da Defesa russo alega que foram utilizados 8 drones no ataque.
De acordo com o divulgado pela Prefeitura de Moscou, os ataques atingiram prédios residenciais e deixaram 2 pessoas feridas. O ocorrido acontece após a Rússia atacar Kiev 3 vezes em um intervalo de 24 horas. 70 drones e mísseis foram disparados pelas forças russas. Uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas. Mais cedo, um assessor presidencial ucraniano havia dito que, para proteger as regiões ucranianas de bombardeios, uma zona desmilitarizada de 100 a 120 quilômetros de extensão seria estabelecida dentro da Rússia ao longo da fronteira com a Ucrânia. O acordo pós-guerra não é respeitado e provoca pânico nas ruas de Kiev. Muitos moradores procuram abrigos subterrâneos, em particular nas estações de metrô. E as tensões continuam altas em Kosovo, onde manifestantes sérvios questionam as eleições municipais. O chefe da diplomacia europeia pediu calma. A situação no norte do Kosovo permanece tensa, com mais manifestações de sérvios em frente à prefeitura de Zvecan, onde na véspera foram registrados confrontos que deixaram 30 soldados das forças internacionais feridos. Membros da Força Internacional para o Kosovo, liderada pela OTAN, montaram uma barricada ao redor da prefeitura para bloquear o acesso. O chefe da diplomacia da União Europeia pediu diálogo para diminuir as tensões. Peço às duas partes que tomem medidas urgentes para diminuir as tensões imediatamente e incondicionalmente. Qualquer ação unilateral deve ser evitada e a calma restaurada. Os sérvios, que representam 6% da população de Kosovo, boicotaram as eleições municipais de abril nas 4 cidades para as quais foram eleitos prefeitos albaneses, mas com uma participação inferior a 4%. Estes prefeitos, considerados ilegítimos pelos manifestantes, tomaram posse na semana passada. A tensão aumentou na segunda-feira, depois que os sérvios entraram à força no prédio da prefeitura de Zvecan. Belgrado nunca reconheceu a independência do Kosovo, proclamada em 2008 pela ex-província sérvia. Quase 120 mil sérvios vivem no país, que tem uma população de 1.800.000 pessoas, de maioria albanesa. E autoridades colombianas afirmaram que as 4 crianças indígenas desaparecidas há quase um mês na selva amazônica do país estão vivas e vão permanecer com as buscas. Socorristas garantiram que, se tivessem morrido, animais já teriam levado a equipe na direção dos corpos. Os menores de 13, 9 e 4 anos, além de um bebê de 11 meses, desapareceram após a queda do avião em que viajavam com a mãe e outros adultos que morreram no acidente. Na última quarta-feira, as autoridades encontraram no local 2 fraldas e um par de sapatos. As crianças ainda não apareceram, apesar de mais de 10 mil panfletos terem sido lançados no ar e 100 kits de sobrevivência. Os militares também reproduzem uma mensagem gravada pela avó das crianças na língua nativa e em espanhol, pedindo à menina mais velha que pare de se mexer. De acordo com familiares, a mais velha dos irmãos do povo Huitoto tem grande capacidade de locomoção na selva. As autoridades rastreiam as crianças em uma área de cerca de 323 km², o equivalente a toda a província de Buenos Aires. E a China enviou 3 astronautas para a Estação Espacial de Tiangong nesta terça-feira. Entre eles, um cientista civil. A China investiu bilhões de dólares em seu programa espacial administrado por militares em um esforço para alcançar os Estados Unidos e a Rússia. O gigante asiático enviou nesta terça-feira 3 astronautas à sua estação espacial de Tiangong. Entre eles está um astronauta civil. Até o momento, todos os astronautas chineses enviados ao espaço eram integrantes do Exército. A missão Shenzhou 16 decolou às 9 horas e 31 minutos pelo horário local, com destino à estação espacial. Liderando a missão está o comandante Jiang Haiping, em sua 4ª viagem ao espaço. Tiangong é a joia da coroa do programa espacial da China. O país também planeja construir uma base na Lua. A agência espacial pretende concretizar uma missão lunar tripulada até 2030. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.